É isso. Que estou outra vez com você. Bem, hoje o tema que Deus colocou no meu coração é para falar sobre esse assunto: destituídos e constituídos, né? Depois eu aqui, já com o programa iniciando, eu tive assim, creio que da parte de Deus, o entendimento que o melhor título, sabe qual seria? Seria assim, ó: constituídos, vírgula, destituídos e logo depois constituídos novamente. Fecha aspas, né? Então esse seria um título melhor, mas muito longo, porque esse título assim, ele evidencia com maior propriedade aquilo que a gente vai falar no programa de hoje. Eu fiz aqui umas anotações, como sempre. Se você quer saber, todos esses versículos eu tenho na minha mente, de cor e salteado. Essas palestras eu faço elas assim, e às vezes demoro 3 dias fazendo rascunho. Então, eu tenho tudo gravado, eu poderia ministrar para você sem um caderno, sem uma Bíblia, sabe? Poderia ministrar para você sem nada disso, porque o Evangelho da graça de Deus está na minha mente. Está na minha mente. Eu poderia. Mas eu gosto de anotar, porque cada vez que eu anoto, eu aprendo. Entendeu? Então, essas anotações são para mim. E se você olhasse aqui, eu tenho aqui, você está vendo a nossa sala aqui, e aqui eu tenho uma estante, uma estante cheia de livro. Ah, eu queria falar isso. Você já viu esses programas que os entre aspas, intelectuais fazem? Sempre atrás deles tem uma estante do tamanho de um monstro, né? Cheio de livro. E às vezes aquilo é tudo fake, não é nem livro de verdade, é só foto. Eu leio também, mas eu não gosto de botar livro atrás de mim, não, que eu acho que isso fica querendo dar a impressão que sabe mais que os outros, né? E eu não sei mais que você. Aliás, eu quero que você me ensine, mas eu tenho alguns livrinhos assim. E eu tenho essas anotações, eu tenho tanto caderno de anotação aqui, ó, que eu vou preenchendo o caderno. Quando acaba a agenda, quando acaba é outro, e é outro, e é outro. Eu adoro escrever, então eu aprendo, né? Então essas anotações aqui não é porque eu não sei o que eu vou falar, não. Um dia eu ouvi alguém falar isso e eu ria beça. Então esse tema de hoje, ele se trata, claro, sobre a nossa posição espiritual. Para, por exemplo, uma pessoa muito especial que está chegando agora, a Sueli e o seu esposo lá na sua casa em São Paulo, por exemplo, né? E ela aí sendo representante dos mais novos, que eu tenho certeza que estão nos assistindo nesse momento aqui, né? Eu queria falar sobre isso, existe uma diferença, Sueli, entre posição e condição. Uma coisa é a tua posição, ela é imutável, porque ela é espiritual. Ela é o real em você, em mim, em nós. E outra coisa é a condição. A condição varia, né? Às vezes a gente tem uma gripe, às vezes tem febre, às vezes a gente está aborrecido, às vezes a gente está sem dinheiro, às vezes está chovendo, às vezes está muito calor. Então, isso é a condição. A condição é humana, por isso que ela é variável. Agora, a posição sendo espiritual, ela não varia. E esse tema, ele trata especificamente, embora que às vezes comparando, trata da posição. Então agora, você que está chegando há pouco aqui, você está entendendo bem o que é a diferença entre posição e condição. Quando a pessoa não sabe dividir essas duas coisas em sua própria mente, isso é individual. O que eu quero dizer? Isso, eu não represento a minha família, né? Eu tenho que compartilhar com meus filhos. Eu e minha esposa temos que compartilhar com nossos filhos isso que a gente conhece. Porque nós não representamos a vida deles, nós temos que ensinar isso a eles. Então, tanto eu quanto minha esposa, quanto meus 2 filhos aqui, cada um de per si tem que aprender a dividir em sua própria mente o que é posição e o que é condição. Porque a condição nos ataca.
Porque a gente confessa o quê? A posição, abençoado, próspero, curado, em triunfo, mais que vencedor, completo em Cristo, sim? Escolhido, santo, perfeito, justo. Isso é a posição. A gente confessa, a gente declara. Mas nem sempre a condição concorda com a posição. E quando a pessoa não está bem firme nisso, ela se confunde. Às vezes se envergonha, né? Às vezes se sente mal. Como é que eu vou confessar que eu sou abençoado se meu salário não está dando para eu pagar minhas contas? Então acontece isso. Então você precisa entender que a tua condição nem sempre vai concordar, nem sempre vai estar em linha com a tua posição. Quem tem que estar em linha é a condição. Por quê? Porque a posição não muda. Então quem tem que se submeter é a condição. Tá vendo onde a gente está chegando? Quem tem que se submeter à tua realidade é a tua condição de salário, de saúde, né? de aspectos no teu dia a dia. Isso é o que tem que se submeter à tua posição. E não você pegar e querer concordar a tua posição com a tua condição, que às vezes está por baixo. Isso é errado. Isso não é o correto. Então, o meu chamado é te motivar, te dando instrumentos de entendimento para que você trabalhe na tua mente e com a tua boca e com tuas atitudes para fazer com que a tua condição concorde com a tua posição. Então, o assunto de hoje tem a ver com esse assunto aqui. Tem um verso bíblico muito famoso nas congregações. Aos domingos você percebe que eu não pego muito na Bíblia, tudo, porque a gente alcança um determinado grupo de pessoas e não quero trazer aquele conceito de igreja, né, de religião, porque isso já tem por aí, ela já encheu o saco de todo mundo. Mas terça e quinta eu quero mostrar para você que tudo aquilo que eu ensino, que eu falo, tem uma base bíblica. Eu não estou tirando coisas da minha cabeça. Então tem um verso muito famoso que está aqui em toda a Bíblia, que está lá em Romanos capítulo 3, verso 23, que diz assim: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Muito bem, então aquele pastor que eu costumo brincar falando verdade, brincando, falando verdade, mas estou brincando, mas estou falando a verdade, mas estou brincando, mas brincando se diz verdade, então eu estou brincando, mas estou falando a verdade. Aqueles pastores barrigudos de gravata, que comem um monte de risole, coxinha de galinha, esses negócios todos. Eles sobem no púlpito para condenar você e dizem, todos pecaram. Eles fazem até uma voz assim, de filme de terror, né? E todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E falam assim. E o povo, o que acontece? Quando esse versículo é apresentado e da maneira que ele é apresentado, faz com que os ouvintes permaneçam nesse desconhecimento ou nessa ignorância. Não se ofenda com essa palavra ignorância. Ignorância significa ignorar, não conhecer, né? Então, quando eles apresentam esse versículo, e deixam aí, dessa maneira que apresentam, fazem com que as pessoas permaneçam nesse desconhecimento. Permanecendo assim, as pessoas se sentem mal, se sentem culpados por isso, né? Por causa dessa destituição da glória de Deus, que todos pecaram. E aí, qual é a tendência de todo mundo? Ao buscar se livrar dessa culpa que eles mesmos põem na mente das pessoas, caem nas mãos dos intermediários. Você sabe que todo negócio tem um intermediário. E quem ganha o dinheiro é o intermediário. Se uma pessoa planta couve, por exemplo, lá ali perto de Friburgo, né? Você passa ali naquela rodovia Teresópolis-Friburgo, às vezes, ali de moto, passeando, você passa ali, você vê muita plantação
de alface, de couve, de tudo isso aí. A pessoa rala ali plantando couve e tudo mais. Mas aí, para ela conseguir vender lá na feira no centro da cidade, ela não tem caminhão, ela não tem como transportar, ela não, sabe? Então, ela não tem tempo para isso. Então aparece um cara de gravata com a Bíblia debaixo do braço. Esse é o intermediário. Ele vai lá, pega a couve da pessoa baratinho, baratinho, baratinho e vai lá na feira e vende caro, 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 caro. Quem é que ganha dinheiro? O que plantou ou o intermediário? O intermediário. Então existem os intermediários da fé, que são os pastores barrigudos do sistema religioso de gravata. Né? Então, as pessoas querendo se livrar dessa culpa sem saber como, porque ele disse que todos pecaram e foram destituídos, então a pessoa acaba caindo na mão desses intermediários. E eu lamento muito isso. Outro dia eu encontrei um verso na Bíblia que está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, está escrito aqui que nós somos embaixadores da parte de Cristo, em nome de Cristo, como se Deus exortasse ou ensinasse por nosso intermédio. Tudo bem? Ah, tranquilo, pode passar. Ao vivo é assim. Então, aqui diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Aí, ora, se eu sou embaixador de um determinado país, eu tenho que apresentar aonde eu estiver, como são as leis no meu país de origem, como é que se vive no meu país de origem. E Paulo diz que a nossa cidadania, o nosso país de origem, é o céu. Então nós somos embaixadores do céu em nome de Cristo. Aí eu fico pensando, esses lugares chamados igrejas, eles deveriam ser embaixadores de Cristo. Aliás, muitos deles dizem que são embaixadores de Cristo, mas não são nada. Por quê? Porque um embaixador de um país representa o seu país. E eles representam o quê? Diabo, pecado, inferno, condenação, ignorância e desconhecimento. Então, caminhando aqui para a segunda metade do programa que nós estamos fazendo hoje, eu quero aclarar o teu entendimento de uma forma que você saia daqui com isso tudo na tua mente. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu vou sair um pouco da tela, mas o meu áudio, eu estou aqui, ó, olha eu aqui. Ei. Porque eu quero que você veja essa parada aqui todinha, né? Deixa eu tirar a luz, pronto, aí, bacana. Agora você está vendo o quadro que eu comprei com lápis, com apagador, com não sei o que de vez em quando eu vou ministrar um tema que vou usar esse tipo de material. Para quê? Para que você, meu acompanhante, meu abençoado que me acompanha aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, para que você possa ter aí na tua casa todo o argumento para convencer alguém. Nem todo mundo, né, vai receber essa palavra, mas enquanto você puder fazer as coisas de maneira correta, é melhor. Então você está vendo aqui, eu escrevi aqui, ó, antes da fundação do mundo, tá vendo? Antes da fundação do mundo. Quando é antes da fundação do mundo? Desse traço aqui, tá? Desse traço aqui para trás, para cá. Então aqui é um período que o tempo não existia, que nós estamos chamando aqui de antes da fundação do mundo, conforme está em Jó capítulo 38, versos 4, verso 7, versos 4 e 7. E aqui o livro de Jó diz que os filhos de Deus já cantavam, ou seja, é uma das evidências de que os filhos de Deus, nós, eu e você, já existíamos, porque se diz aí que nós cantávamos antes de Deus fundar a terra, quer dizer que não havia terra, quer dizer então que antes de haver as coisas visíveis, nós já existíamos, porque nós somos espíritos, e espírito não tem forma, né?
Então nós já existíamos aqui nesse período aqui de tempo, aqui atrás, olha aí, aqui atrás, que é antes da fundação do mundo. Pois muito bem, em Efésios capítulo 1, verso 4, você pode pesquisar depois na tua Bíblia, diz que nesse período aqui, ou seja, desse tracinho aqui, que aqui simboliza a criação visível, tá vendo? Criação visível. Teve um momento em que Deus disse, haja. Quando ele disse aquela primeira frase famosa, haja luz, você e eu já existíamos antes dele dar aquele decreto de haver luz. Dali vem a nossa escolha, dali vem o dom da fé, dali vem o nosso chamado, a nossa predestinação, a nossa santificação, né? Que santificação significa separação para uma determinada objetivo, proveito e desígnio, né? Então, dali é que vem o nosso chamado. De onde? Desse período que está aqui, ó. Depois você lê em Efésios capítulo 1, verso 4, você vai ver. Aí, muito bem, vamos sair daqui. Já existíamos aqui, segundo vários versos bíblicos, tá? Não é só esse não, mas eu botei só esse aqui. Então, aqui, ele criou o visível. Haja luz, haja terra, haja água, haja animal, haja isso, haja aquilo, passarinho, não sei o quê. E diz que no sexto dia ele criou Adão, o famoso Adão, né, que está aqui nessa linha do tempo. Aqui na horizontal, você pode ver, ó, tem uma linha do tempo que vai até aqui, 2022, onde nós estamos, e passa, né? Passa, isso vai longe. Então aqui Deus criou Adão. Deus criou Adão. Por que eu coloquei aqui Lúcifer aqui embaixo? Aquela guerra que Apocalipse 13... Será que é 13? Eu não quero afirmar, salvo engano, como dizem os nossos famosos amigos Data Venha, doutores em direito. Salvo engano, eu acho que é Apocalipse 13, aquela famosa guerra entre Miguel e Lúcifer, né? Quando Lúcifer foi expulso do céu e arrastou um terço da criação, lembra das bolinhas de gude semana passada? Pois é. Aquilo ali que está em Apocalipse, naquele momento, que você conhece a história, tenho certeza, aconteceu aqui, ó. Tá bom? Aquilo não vai acontecer, aquilo já aconteceu. É que Apocalipse está escrito em desordem. Ou melhor, ele está colocado ali em desordem cronológica. O livro de Apocalipse não obedece uma ordem cronológica, tá? Ele fala de Paulo, sem você saber que ele está falando de Paulo, né? Então, ali quando ele fala da guerra de Miguel no céu e Lúcifer, que Miguel expulsou Lúcifer do céu e ele foi lançado por terra, cortado por terra. Aqui está a evidência. Se você ler, por exemplo, Ezequiel capítulo 28, verso 19 em diante, ali fala, você era bonito, você andava no meio das pedras preciosas, no jardim de Deus. Quem é que andava ali? Adão, né? Esse é outro assunto, para os mais novos, peraí. Vamos cá. Então, aqui, nessa época aqui, foi que Lúcifer foi expulso. Pois bem, muito bem. Eu chamei aqui com essa chave que eu botei aqui embaixo, ó, Império da Morte. Por que Império da Morte? Porque quando Adão pecou, o diabo tomou conta. O diabo, então, reinou na terra. Andou para aqui, andou para lá, fez e aconteceu uma porção de besteira. Portanto, a Bíblia utiliza para falar disso em Romanos 3:23. Por isso é que diz, Romanos 3:23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Aí eu pergunto para você, você estava lá? Não, Pedro Kelly. Te perguntaram se você concordava com o pecado de Adão? Não, Pedro Kelly. Então quer dizer que Adão representou todo mundo para colocar todo mundo em destituição do pecado? Sim, Pedro Kelly, estou entendendo. Eu tenho certeza que você está entendendo. Aqui atrás, ó, você estava em comunhão com Deus, você estava constituído. Aí depois teve um desquite, um divórcio, por causa desse sujeito aqui, desses dois, né, você sabe, né, por causa disso aqui. Aí é que Paulo escreveu
esse verso aqui, Romanos 3:23. Todos pecaram. Por quê? Porque Adão representou todo mundo. Quer dizer que o Adão foi o único e suficiente pecador em nome da humanidade. Tá me entendendo? Adão foi. Sem você ter que aceitar Adão como teu único e suficiente pecador. Adão não perguntou se você queria aceitar ele. Ele representou todo mundo para o pecado. Então, Romanos 5,19. O que diz Romanos 5,19? Na parte A, que nós lemos naquele dia lá. Romanos capítulo 5, verso 19. Né? Foram destituídos. Né? Vamos botar o quadro aqui. E vamos pegar aqui para a gente falar direitinho o que diz Romanos capítulo 5, o verso 19. Né? Olha aqui, já achei, rapidinho, tá vendo? Romanos 5,19. O que diz? Diz assim, ó. Porque assim como pela desobediência de Adão, os muitos foram constituídos pecadores. Os muitos. Que muitos? Deixa eu te mostrar. Os muitos que permaneceram aqui. Porque lembre-se que esse aqui, né? Esse aqui arrastou 1/3. Então quer dizer que o outro terço continuou aqui. Então, Romanos 5,19 fala que esses muitos que não tinham problema nenhum foram constituídos pecadores por causa do pecado de Adão. Tá me entendendo? E tem um outro verso aqui, Romanos 5,12, que diz que por um homem o pecado entrou no mundo e por isso entrou a morte. Por isso é que se diz que todos morreram. Não é que todo mundo tenha morrido ou tenha feito a besteira. É que todo mundo herdou a morte que Adão trouxe. Não é morte física não, tá, abençoado? É separação espiritual. É um divórcio. Por quê? Uma vez que o pecado tem entrado, a comunhão de Deus se estancou, cortou, separou, destituiu, porque todos foram constituídos pecadores naquela parte lá, naquele lado lá que eu chamei de império da morte, ou seja, de Adão até a cruz. Ali foi o reino do diabo. Ali, eu botei aqui outra analogia para que tentar, por todos os lados, fazer você entender. Olha só, os espíritos de filhos de Deus que estavam aqui e que vieram para cá, ó, nessa época aqui, todo mundo aqui nascia em pecado. Por isso é que Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Davi não estava falando do sexo. Davi não estava falando que o sexo é ruim, que o sexo é pecado, que o sexo é isso. Você sabe que por causa desse entendimento errado, essa igreja tem uma chamada, congregação, acho que é congregação cristã que se chama. Aquele que as mulheres vestem um pano de saco, um pano bege, o vestido delas vai até o chão e tal. Aquelas pessoas daquele tipo de congregação ali, elas não, o sexo delas com os esposos, com os maridos, isso é uma coisa terrível, porque é uma coisa vista com nojo. Por quê? Porque supostamente é pecado, né? Então, é um entendimento todo errado. Não, porque está escrito que em pecado me concebeu minha mãe, então o sexo é pecado. E não era isso que Davi estava falando. Davi estava falando disso aqui, ó, porque todos os que vinham nesta época aqui à terra nasciam em pecado, porque era a época em que o Espírito de Deus não fazia morada em ninguém. Entendeu? Por isso é que o profeta dizia, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Porque o Espírito de Deus falava através dos profetas e depois saía fora, saía batido, não ficava ali não. Por quê? Porque o pecado estava. Entendeu? Deus não habitava, não estava ativo o Espírito de Deus na vida de ninguém. Por quê? Porque o pecado estava habitando naquela dispensação lá atrás. Esse negócio de Colossenses capítulo 1, verso 27, era um mistério por causa disso. Cristo em vós,
a esperança da glória, porque Cristo mora em você agora, depois que ele tirou o pecado. Porque antes todo mundo que vinha a essa terra aqui nascia debaixo do pecado. Pois bem, então vamos sair daqui e vamos para o monte Gólgota, onde Cristo foi crucificado. Aqui eu botei uma cruz e aqui está Jesus Cristo. E agora eu já dividi aqui, ó, aqui, tá vendo? Agora aqui já não é mais império da morte, agora aqui é o reino de Deus. Jesus falou assim para os apóstolos: vão por aí anunciando que o reino de Deus está próximo. Por que Jesus falou isso? Porque ele estava antes da cruz, porque os seus apóstolos estavam antes da cruz, e o reino de Deus iria começar quando ele ressuscitasse, porque quando ele ressuscitasse, tudo aquilo que eu coloquei ali atrás iria ser desfeito por uma nova glória, um pacto de melhores e superiores promessas, que agora eu não posso mais ler para você Romanos 3:23. Eu tenho que ler para você Romanos 3:24. O que diz Romanos 3:24, Pedro Kelly? Diz assim, ó, porque o verso 23 tem uma vírgula, não é um ponto. Então ele não acaba. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, vírgula, simbolizando a cruz e a ressurreição, vírgula, sendo justificados gratuitamente pelo sacrifício de Cristo, parará, gratuitamente, grave essa palavra, justificados de graça. Sabe o que significa de graça? Sabe, né? Pois é. Então aqui, ó, para você que gosta tanto de ter carteirinha do idoso, para não pagar estacionamento, não pagar passagem, pois é, para de pagar pela justificação lá na congregação lá que você vai, porque isso foi de graça. Devia ter uma carteirinha do justificado, né? Mas Cristo não deu essa carteirinha para nós, não. Só deu aqui a gente para a gente ensinar esse negócio, essa posição espiritual. Então, ó, Romanos 3:24, fomos justificados. Romanos 5:19, parte B, que agora fomos constituídos justificados pelo sacrifício de Cristo. Pelo pecado de Adão, constituídos pecadores. Os muitos, não todos, os muitos. Porque os outros não interessam, né? Então só os muitos. Aí veio Cristo e constituiu todo mundo justificado. Todo mundo? Não, os muitos. Que muitos? Aqueles que foram constituídos pecadores. Porque Deus não erra na conta, não. São 100 ovelhas. Não são 99, não, nem 101. E aqui, ó, Romanos 5:18. Vamos ver aqui, o que diz Romanos 5:18? Fala assim, ó. De maneira que, como pela transgressão de um veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira, pela justiça de um veio a todos os homens a justificação de vida. Não é todos 100% na terra, é a todos aqueles que foram manchados, a todos aqueles que aqui atrás estavam limpinhos e que foram manchados pelo pecado de Adão, né? E aqui foram justificados pelo sacrifício de Cristo. Então eu anotei aqui, ó, todo mundo que nascia nessa época aqui, nascia em pecado, mesmo sem ter feito besteira. E da mesma maneira, todo mundo que nasce agora, depois da ressurreição de Cristo, nasce justificado, mesmo sem ter aceitado Jesus. E nós estamos em 2022. 2022, depois de Cristo. Muita gente por aí, e eu não vou discutir isso, comemora o nascimento de Cristo. Nós preferimos comemorar, com mais ênfase, a sua morte. Por quê? Porque quando é que você foi livrado? Quando ele ressuscitou. Sim ou não? Então, fica a dica. Aí para você. Bem, várias participações, vou começar com essa aqui da Rosana. Olha só, a Rosana enviou uma semente, generosa semente, a Rosana, pô, que tremendo essa abençoada. A Rosana tem uma fábrica de bolo e doces caseiros, né? Se você depois quiser encomendar com a Rosana,
passe um WhatsApp aqui para mim que eu vou te dar o número dela, você fala direto com ela. A Rosana teve a cura de um câncer aqui no ministério. Rosana, recebo aí na tua vida que se manifeste a abundância. E ela diz, recebo você escolhendo na vida de vocês. Ela sempre fala isso para mim, para Margarita e meus filhos. Porque ela é uma pessoa que se sente agradecida com essa palavra. Esse tema está dedicado, né, para todos vocês, assim como a Rosana. O Júlio Costa manda a mãozinha, obrigado. Boa noite, melhor noite ao Júlio. Outro abençoado, muito especial aqui no nosso ministério. O Claudeci comentou e eu quero compartilhar. Ele diz, mano, uma vez um irmão que se diz da graça falou que suas mensagens são muito boas. Porém, o Senhor usa pouco a leitura para os irmãos analisar-se. Eu respondi a ele na lata que o Senhor é líder dos maduros. Esse Claudeci, ele sai com cada uma. Mas valeu, tá me defendendo aqui. Tá vendo? O Evangelho da Graça, ele tem que estar no teu coração. Eu não tenho que estar aqui de gravata, eu não sou obrigado a estar aqui com a Bíblia, lendo a Bíblia, porque vai ficar chato. Isso já tem quem faça. Agora, ensinar o que eu ensino, não tem não. Então, eu prefiro citar o verso, você vai ler lá, vai ver depois, fica mais interessante, né? Assim, aí o abençoado aqui, amigo do um irmão que se diz da graça, um irmão que se diz da graça. Isso é outra coisa que eu quero falar para você agora aqui com toda tranquilidade, que você sabe que como eu não tenho dívida, eu não devo nada a ninguém, a não ser o amor, como diz o apóstolo Paulo, então eu posso falar o que eu quiser. Com todo respeito, mas eu falo o que eu quiser. Vou te falar uma coisa. Abre aspas. Provérbio do Pedro Kelly agora. Cuidado com essas pessoas que estão dizendo que pregam a graça na internet. Fecha aspas. Não preciso dizer por quê. Põe um estudo desse para eles vão se embananar todo. Por quê? Porque não sabem. Porque tem muita gente que acha bonito. Não é? Sabe aquelas pessoas que abriam igrejinha antigamente, que isso já passou, né? Isso já não existe mais, quero crer. Sabe? Aquelas pessoas que gostavam de falar e de ter um microfone, de ter alguma evidência, aí ficava lá em cima no púlpito, sozinho, um irmãozinho pequenininho, um garotinho na bateria e uma senhora, uma velhinha tossindo, sentada no banco assistindo. E ele falando para aquela senhora e o baterista ali, e você passa na porta, aquilo dá um sentimento ruim, e ele põe lá uma faixa, igreja não sei o que da graça, não porque eu tenho a revelação e não sei o que e tal. Então, são essas pessoas que estão na internet, porque a internet agora, às vezes, né, é um palco aí para uma porção de coisas estranhas. Eu não estou aqui para ficar falando mal de ninguém. Eu prefiro falar para você, bem claro. Cuidado, tem muita gente aí que não sabe nada, está enganando, está falando besteira, está confundindo a cabeça das pessoas, né? Então, fique alerta, fica aí esse alerta. Eu acho que eu já falei muito, agradeço a você por permitir que eu esteja aqui, com todo carinho. Eu falo para você agora, se você sente no teu coração que você deve semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, esse sentimento é da parte de Deus. Então obedeça. Porque eu só estou aqui porque você é generoso. Receba, eu declaro abundância na tua vida, pela semente que você semeia. Declaro você livre de homens maus, perversos. Declaro você livre de maus amigos. Declaro você livre de um trabalho ruim, de um mau salário. Declaro você livre do vírus da gripe. Declaro você livre da escassez. Declaro você livre do mau marido, de uma esposa ruim. Declaro você livre de um vizinho complicado. Eu declaro você reinando em vida, com boas ideias, com a mente arejada, com a mente aberta, feliz. Declaro você contente. Declaro você agindo mais
que vencedor, declaro você sendo o que você é, né? Um embaixador legítimo de Cristo aqui na terra, uma pessoa que apresenta uma palavra limpa, uma palavra transparente, uma palavra que, embora não use muito a Bíblia, mas que esteja escrito assim como você está falando, honestamente, aí diante de Deus. Eu vou ficar por aqui. Domingo é ao vivo às 10h30 da manhã. Convide alguém, curta. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Aqui do meu lado tem uma foto minha. Clique aí, inscreva-se no canal e ative o sininho, tá bom? Compartilhe nosso link com todo mundo para que o YouTube e o Facebook entendam que o nosso trabalho é relevante e de verdade ajuda as pessoas a viverem dias melhores. Vou ficar por aqui então. E tudo isso... peraí, muito agradecido a todos vocês que me acompanharam até aqui. Nós temos uma audiência tão especial, né, aqui no YouTube, no Facebook, vários abençoados que entraram aqui depois que eu comentei os nomes de todo mundo. Um abraço a todos vocês, muito agradecido por me permitir entrar aí na sua casa. Eu declaro você reinando em vida e essa palavra é capaz de ativar o homem interior na tua vida, né? Tudo isso eu compartilho com você para que você, só você pode fazer isso. Renove tua mente e então transforme tua vida. Tchau. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.